Olá, turma, tudo bem? Nós estamos aqui novamente, né, trabalhando a Matemática 2, só que agora nós já conseguimos avançar um pouquinho e aí nós vamos estar trabalhando no módulo 2. No módulo 2, ele é uma continuação do módulo 1, então nós estamos trabalhando sequências, só que agora a gente vai pegar uma sequência mais bonitinha, mais legal, que vai ter alguns detalhes a mais que a gente vai poder trabalhar juntos, tá ok? E aí eu vou passar aqui já o slide, olha só. Olha quais são as sequências que a gente vai trabalhar e que elas vão ter umas características bem específicas e por isso que elas recebem nomes separadinhos e elas são as mais importantes, tá? Então, nós vamos estar trabalhando PA, que é uma progressão aritmética, e uma PG, que ela é uma progressão geométrica. Então, essas duas são as duas sequências principais que eu tenho, que é a PA e a PG, a progressão aritmética e a progressão geométrica, tá ok? Aí que eu já te coloquei, ó, uma sequência e as progressões. Nós vamos trabalhar da mesma forma. Como é que eu vou representar um termo? O meu primeiro termo, eu sempre vou chamar ele de A1, o meu segundo termo de A2, o décimo termo de A10, o A11, e o termo futuro, que é o meu enésimo termo, o meu AN, tá ok? E aí a gente vai estar entrando agora dentro da PA, dentro da progressão aritmética, para você começar a conhecer as suas propriedades. E você vai ver que é uma matéria muito legal, é muito gostosa da gente trabalhando juntos. Características de uma progressão aritmética. Aí eu pedi para você só observar a sua sequência. O que está acontecendo aqui na minha sequência para eu poder entender ela? Aqui a minha sequência está funcionando assim, olha só. Para eu sair do 3 e chegar no 4, o que eu fiz? Aí eu posso pensar, ó, do 3, eu posso pensar 4, 5, 6 e 7. Ou seja, eu estou somando 4 unidades aqui, olha só, 4 unidades. Do 7 para chegar no 11, eu somo mais 4 unidades. Do 11 para chegar no 15, eu somo mais 4 unidades. E assim eu faço, olha só, de forma infinita. Então, você percebe que você tem uma regularidade ali, não percebe? Que é sempre de 4 em 4. O que esse 4 significa para mim? Agora ele vai ter um nome. Qual que é o nome desse número 4 aqui? Olha só que ele está aparecendo. Esse 4 é a minha razão. Professor, como assim a minha razão? É o que está aumentando entre um termo e outro. Então, sempre que estiver aumentando entre um termo e outro, eu vou chamar ele sempre de razão. Aí, a minha razão eu vou representar pela letra R. E a minha razão, neste caso, ele vale 4. E aí, eu queria que você gravasse a coisa mais importante de todas, dentro da minha progressão aritmética. Lembrando que é uma progressão aritmética. Sempre aritmética, minha PA, ela sempre vai ser uma soma de alguns termos. Melhorar para você. Para me sair do A1 para chegar no A2, eu sempre vou somar algum termo. Aí você fala, professor, mas vai ter sequência que vai subtrair. A adição e a subtração, elas são meio que equivalentes dentro da álgebra, tá? Dentro da matemática. Eu posso pensar em somar um número negativo, que é a mesma coisa de subtrair, mas eu queria sempre que você lembrasse. O PA, ele está ligado à adição. Então, sempre quando eu pensar em PA, eu estou somando algum termo para chegar no meu próximo termo. Então, sempre que falar de PA, vai ser uma adição. Professor, e quem que eu vou somar dentro da minha PA? Eu sempre vou somar a minha razão. Como a minha razão ela é 4, significa que eu estou andando de 4 em 4. Se a minha razão ela fosse 5, eu estaria andando de 5 em 5, de 6 em 6. Então, é por isso que a razão ela é muito importante. Então, quando você pensa em PA, eu gostaria que você pensasse sempre na minha adição, tá ok? E é a razão que vai ser o que eu vou caminhar entre um termo e outro, tá? E aí, para a gente fixar um pouquinho de exercício, né, que não tem como ficar fora, aí eu coloquei aqui para você, ó, o termo geral de uma PA é... Aí ele já te deu, olha só, a sua lei de formação, a sua formulazinha. Aí ele perguntou para você, ó, então o terceiro termo dessa PA vale. Se eu estou querendo saber o terceiro termo, eu estou trabalhando com o meu A3. Professor, quem que é o meu A3? Ele vai ser 2 vezes... Vou escrever a fórmulazinha, ó, 2 vezes N menos 1. Opa, sumiu, ó. Aí, quem no caso... Vou botar o N aqui. Essa aqui é a minha fórmula, né? Quem é o meu A3? Tá vendo que no lugar do N eu coloquei o 3? Como no lugar do N eu coloquei o 3, vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 menos 1. Então, o meu A3, ele vai ser o 6 menos 1. E 6 menos 1, 5. Então, eu já sei que o meu A3 vale 5. Bem tranquilinho, né? Eu só substituí. Peguei a lei de formação que ele me deu e estou procurando o terceiro termo. Então, no lugar do N, coloquei o 3. Fechou? Aí, agora vamos aqui.
determine o número de termos de uma PA, cujo primeiro termo ele é 1,5 e o último termo é o 31,5. E cuja razão, tá vendo que ele te deu a razão? A razão é sempre o que eu vou aumentar entre um termo e outro. E ele falou para mim assim que a minha razão é 1,5. Olha quem é o meu primeiro termo. 1,5. Quem que é o meu próximo termo? Vou colocar um ponto e vírgula aqui para diferencial. Quem que seria o meu próximo termo? A razão não é 1,5? Então eu vou somar mais 1,5. Aí 1,5 mais 1,5 vai ser o 3. Quem que seria o meu próximo termo? Olha só, meu próximo termo. Como a minha razão ela é 1,5, então eu pego 3 mais 1,5, vai ficar 4,5. Professor, quem é o meu próximo termo? Aí eu vou somar mais 1,5 novamente, eu vou chegar no 6. Vou somar mais 1,5 novamente, vou chegar no 7,5. E assim eu posso fazer de forma infinita até chegar no meu 31. Não é forma infinita não, até chegar no final, que ele deu um finalzinho pra gente. Ele falou que é até o 31,5. E aí eu vou contar quantos termos tem. Essa é uma primeira maneira que eu posso resolver o exercício. Mas, professor, essa vai ser a forma que a gente vai resolver? Não. Aí eu trouxe esses exercícios aqui para te mostrar uma formulazinha, que é para calcular um termo dentro de qualquer PA que eu quiser trabalhar. Aí eu vou só trocar aqui de cor para ficar bonitinho para você. Olha qual é a forma que a gente vai trabalhar. O meu AN é um termo futuro. Ele vai ser igual ao meu primeiro termo, A1, mais N menos 1 vezes a razão. Essa daqui é uma fórmula que eu vou usar só dentro da PA para achar um termo futuro, lá longe. Professor, como que eu vou usar essa fórmula? Vou trocar aqui de cor de novo para a gente usar ela aqui agora. Quem que é o meu termo mais futuro que eu tenho? Ele é o 31,5. Ele tem que ser igual. Quem é o meu primeiro termo? 1,5 mais... Olha só, eu não sei quantos termos tem. Então, como eu não sei quantos termos tem, eu vou deixar aqui o N. Menos 1. Agora, a razão eu sei. A minha razão ela é 1,5. Então, eu estou só substituindo. Qual é o meu termo mais futuro lá longe? É o 31,5. Quem é o meu primeiro termo? 1,5. E eu estou procurando quantos termos tem. Então, se eu procuro quantos termos tem, eu estou procurando o N. É o N da minha formulazinha, tá? Aí, eu vou ter que deixar o N sozinho, ó, 1,5. Trocou de lado, trocou de sinal, lembra? Então, vai ficar 31,5 menos 1,5, que tem que ser igual N menos 1 vezes 1,5. Olha só, eu peguei 1,5, estava positivo. Quando eu troco ele de lado na igualdade, ele troca de sinal. E aí, se eu pegar o 31,5 menos 1,5, eu tenho 30. E esse 30 tem que ser igual a N menos 1, que multiplica 1,5. Só que esse 1,5 ele está me atrapalhando, porque eu tenho que deixar o N sozinho. Está multiplicando, passa, dividindo. Isso é quando passar a operação contrária, tá? A operação inversa. Então, está multiplicando, não vai passar dividindo. Aí o meu N menos 1, ele vai ficar sozinho. E aí vai ficar o 30 dividido por 1,5. Olha só, 30 dividido por 1,5. 1,5 estava multiplicando, ele passa dividindo. Ele vira o denominador. Professor, quanto que é o 30 dividido por 1,5? 30 dividido por 1,5 vai dar exatamente 20, tá ok? Então, na verdade, o nosso N menos 1, ele é igual a 20, ó. Estou dando continuidade aqui para cima, ó. Ele vai ser 20. Então, meu N ele vai ser o 20 mais 1. Então, meu N eu sei que já vai ser 21. Professor, o que é esse N? Não é a posição do termo? E eu não estava procurando quantos termos tinha. Então, eu sei que eu tenho aqui, olha só, exatamente 21 termos. Essa é a quantidade de termos da minha sequência, tá ok? Professor, e se eu tivesse feito aqui, igual o senhor estava começando aqui, ó, eu tenho o A1, o A2, o meu A3, o meu A4, o meu A5, e aí eu fosse procurando. Esse termo aqui, que ele é o último termo, que já é justamente a pergunta do exercício, ele seria o meu A21, ou seja, eu tenho 21 termos. Qual que é meu último termo? O 31,5, tá ok? Vamos continuar aqui.
Coloquei mais um exercício para a gente fazer. Esse é bem tranquilinho, bem legalzinho de fazer, ó. O número de múltiplos de 11 que eu tenho entre 100 e 1000. Aí eu vou pensar assim, ó. Quem é o primeiro número que eu tenho aqui? O meu primeiro número que eu vou ter aqui, ele vai ser, ó, o primeiro número da minha sequência. Tem que ser o múltiplo de 11, certo? Se eu pensar em 10 vezes 11, eu tenho 110. Esse vai ser o meu primeiro termo, porque o anterior a ele é o 99. Sempre são os múltiplos de 11, então eu penso assim, ó. 1 vezes 11 é 11, 2 vezes 11 é 22, é o 33, 44, assim eu vou continuando, certo? Ó, quem seria o anterior a ele? É o 99. Mas o 99 não serve para mim, porque eu quero entre 100 e 1000. Professor, quem que é o meu próximo termo aqui? Olha só, vai ser o 121, que eu estou somando sempre mais 11, tá ok? Ah, professor, então quer dizer que o meu próximo termo, já que eu vou somar mais 11, seria o 132? Sim, seria o 132, porque eu estou somando mais 11 unidades. Aí aqui eu posso continuar aqui de forma infinita, tá vendo? Novamente. Professor, quem que é o meu último termo? Não pode ser o 1000, porque o 1000 ele não é um múltiplo de 11. Professor, quem então que é meu último termo? Vai ser o 990, porque o próximo termo já passa de 1000, tá ok? Então esse vai ficar sendo o meu último termo. E eu vou usar novamente aquela formulazinha para a gente determinar um termo futuro, que ela é essa daqui, olha só. O meu AN, ele vai ser o meu A1 mais N menos 1 vezes a minha razão, o meu Rzinho. Aí aqui, olha só, tanto que vai ficar legal da gente terminar esse exercício. Quem que seria o meu último termo, o meu termo lá no futuro? Ele é o 990. Quem é o meu primeiro termo? Ele vai ser o 110. Lembrando que são sempre os múltiplos de 11. Então, se é sempre os múltiplos de 11, eu estou caminhando de 11 em 11, tá bom? Aí aqui eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó, mais N menos 1, que eu tenho que saber quantos números eu tenho, tá bom? E aqui, quem que vai ser a minha razão, ó? De um para o outro, eu estou somando 11. De um para chegar no outro, eu também estou somando 11. E assim eu vou fazendo, né? De forma infinita. Então, na verdade, a minha razão, ela vai ser 11, tá ok? Troca de lado, troca de sinal. Da mesma forma. Então, eu vou pegar aqui o 990 menos o 110. E aí vai ficar o N menos 1 vezes o 11. Quanto que é 990 menos 110? Ó? Se eu tirar 100, vai para 890, né? Menos 10, 880. Tem que ser igual a N menos 1 vezes 11. Operação inversa, trocou de lado, certo? Então, tá multiplicando, passa, dividindo. Então, vai ficar N menos 1, que tem que ser igual a 880, dividido por 11. Professor, quanto é 880 dividido por 11? Vamos fazer o cálculo aqui, olha só. 880 dividido por 11. Ó, posso fazer 8 vezes 11, que vai dar 88, subtrair o zero. Quando esse zero aqui, olha só, eu desço ele aqui e acrescento ele. Então, na verdade, o meu resultado aqui é 80. Mas esse não é o meu N ainda. Porque eu tenho que o meu N menos 1 tem que ser igual a 80. Lembra que troca de lado, troca de sinal? Então, na verdade, o meu N, ele vai ser o 80 mais 1, que vai ficar o 81. Aí eu venho aqui, ó, e já marco a letra B de bola. Ok? Certinho, galera? Então, nós acabamos de marcar aqui a letra B. E assim nós estamos finalizando a unidade 1 do módulo 2. Ok?